Vai vazar no vídeo, André? Vem cá, tá gravando já. Aparece aí. Não? Quer não? Bom dia, vendedor de consórcio de todo o Brasil. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Rede Felipe Consórcios. Espero que você tenha já assistido aí nossa primeira reunião de vendas. Hoje nós vamos para a número 2. Ontem não, né? No vídeo anterior, apesar de ter sido ontem, talvez eu vou editar, talvez não, mas no vídeo anterior, melhor dizendo, deixa eu pegar minha caneta que eu esqueci. No vídeo anterior, a gente estava tratando aí dos princípios, vamos começar a falar dos princípios da venda. E nesse vídeo anterior eu estava falando que a coisa mais importante para um vendedor de consórcio que quer vender muitas cotas, que quer ter sucesso na área de vendas de consórcio é prospectar, é ter o cliente. Não adianta você ter muito conhecimento se você não trabalhar, não prospectar forte. Então, se você não assistiu, assiste aí o vídeo 1, nossa reunião 1, que você vai estar por dentro desse assunto. E hoje eu vou continuar. Você vê que eu mantive aqui, eu deixei aqui o que eu escrevi a respeito do vídeo de ontem, de venda. O mais importante é ter o cliente. Para ter o cliente você tem que prospectar, isso significa que é mais trabalho. E aí eu comecei numa das formas de prospecção, que é o PAP, inclusive a gente fez uma simulada aqui. Hoje eu não vou partir aqui para a segunda forma de prospecção, mas eu vou tratar de um outro princípio, por isso que eu mantive esse aqui. Vamos colocar aqui, chamar de princípios da venda. E nesse princípios da venda, vamos botar um da aqui para ficar bonitinho. Princípios da venda, aonde a gente tem aqui a prospecção como um princípio fundamental da venda. Nós vamos agora, nesse vídeo de hoje, tratar de um outro princípio fundamental da venda, que é simplesmente o princípio de vender. Se é venda, óbvio que tem que vender. O problema de muitos vendedores é que eles não entendem a venda como um princípio. Então, essa aula com a de ontem, essa reunião de vendas, não vamos chamar de aula aqui, vamos chamar de reunião de vendas, porque aula é professor, eu não sou professor, eu sou vendedor. Então vamos chamar de reunião de vendas. Nessa reunião de vendas, nós vamos tratar desse outro princípio aqui, que é o princípio de vender. As pessoas que me ensinaram, eu tive grandes professores ou instrutores, já que nós somos vendedores, grandes vendedores que me ensinaram, que o vendedor não é professor, o vendedor é vendedor. Eu não sou um professor de vendas, eu sou um vendedor experiente que estou aqui para transmitir essa experiência para você. Óbvio que é uma forma de ensino, óbvio que eu posso também me denominar, teoricamente falando ou literalmente falando, um professor de vendas, mas a minha intenção é fazer, já que nós estamos tratando de um princípio, é fazer você entender que este princípio deve ser executado, manifestado, vivido sempre, a todo momento, na sua profissão de vendedor de consórcio. Então, o que um vendedor não é? Um vendedor não é um prospectador, ele prospecta. Mas esta não é a função. Um vendedor não é um panfleteiro, ele panfleta, mas esta não é a função dele. Um vendedor não é um entregador de cartão, ele entrega cartão, mas esta não é a profissão dele. Um vendedor não é um influencer digital, ele influencia, mas esta não é a profissão dele. Então, muitas das vezes, o vendedor não consegue ter os resultados de venda justamente porque ele faz de uma função da venda a profissão. Você entendeu? Então, quando a gente fala no princípio de vender, é você entender que tudo o que você vai fazer para vender.
não é pensando em vender. Porque se a gente fala assim, ó, eu vou trabalhar, eu vou prospectar, observem, pensando em vender. Aqui, nessa ação aqui, tem 3 ações. Tem a ação de prospectar, eu prospecto. Tem a ação de pensar, eu penso. Tem a ação de vender, eu vendo. Esse cidadãozinho aqui, ó, ele está sendo um intermediário entre uma função da venda e a venda. Ele não serve para nada. E aqui é onde muito vendedor se perde. Eu mesmo já me perdi inúmeras vezes com isso aqui. Então eu espero que você provavelmente também vai se perder com isso aqui. Você vai se pegar pensando, filosofando, um monte de andos aí que não é o vendendo. Esse é o gerundismo correto, que é o vendendo. Você tem que vender. Você não tem que pensar. Mas eu posso pensar em vender. Não, você vende. Aí o fato de vender vai fazer você pensar em como você vender mais. Ou seja, essa é a força matriz do vendedor. Vender, vender, vender. Ah, eu vou apresentar para o meu cliente. Não, você vai vender para o seu cliente. Aí eu vou visitar o meu cliente. Tudo bem, você vai ter que, se você marcou, você vai, óbvio, visitar, mas eu vou vender para o meu cliente. Aqui não, eu vou lá visitar ele, mas a força matriz, sempre quem puxa tudo é o ato de vender. Então, quando você coloca outras ações no meio, você está correndo o risco de você mesmo criar o bloqueio entre o trabalho que você fez e a venda. Por quê? Porque quando você não age diretamente no vender, diretamente nele, você acaba colocando no seu trabalho diário outras coisas que não estão relacionados ao seu trabalho principal, que é vender. Se você fala assim, vou vender, parece uma loucura, mas é assim que tem que ser. Vou vender. É automático. Você fala, não tenho venda, mas eu vou vender. Então, isso te move a fazer as coisas que de fato vai te levar à venda. Pois você não quer prospectar, você não quer agendar, você não quer apresentar, você quer vender. Agora, para vender, você precisa prospectar. Para vender, você precisa agendar. Para vender, você precisa apresentar, demonstrar, comparar. Ou seja, eu tenho a venda como o meu principal e todas as outras ações entram como ferramentas para eu utilizar, para você utilizar naquilo que é principal. Então vamos lá. Ontem a gente estava explicando aqui da prospecção. Vamos falar da prospecção do PAP. Então eu vou casar esse princípio com esse princípio aqui para você entender que os dois juntos são com certeza absoluta os dois princípios fundamentais da venda, de qualquer venda, mas principalmente da venda de consórcio, que é vender e prospectar, vender e prospectar, vender e prospectar, vender e prospectar, vender e prospectar. Agora, é óbvio que o vender é uma ação mais importante de prospectar. Por quê? Porque parece uma bobagem, talvez você ache que é uma bobagem, mas eu garanto que não é. Parece, muitas das vezes, que a venda em si, a venda é apenas o resultado. Ou seja, eu fiz ações, eu prospectei,
eu liguei para o cliente, eu agendei uma visita, eu fui lá e apresentei o produto, eu tirei as dúvidas do cliente, eu dei fechamento, então o cliente contratou. Então parece que a venda, aí teoricamente, resultado, venda. Então parece que a venda é o resultado, ou seja, é como se um monte de coisas tivessem que acontecer para nós chegarmos no resultado da venda. Ou seja, a venda, nesse exemplo, nesse modo de pensar, ela foi o último, ela foi o final. Isso está errado. Não é isso. A venda, ela é o principal. Então, eu não prospecto para vender. É óbvio que eu tenho que chegar no resultado, mas eu vou vender, por isso que eu prospecto. Eu vou vender, por isso que eu agendo. Eu vou vender, por isso que eu aprendo. Eu vou vender, por isso que eu vou ganhar conhecimento. Eu vou fazer tudo, porque eu vou vender. Então a venda, ela tem que ser a força que puxa tudo que é necessário para que ela aconteça. Ou seja, esta ação que é o imã de todas as outras ações, e não o contrário. Porque o contrário é quando eu prospecto, eu faço, é um caminho meio sem direção. Que se eu não tenho um foco, um destino muito bem estabelecido, que é esse aqui da venda, eu me perco no meio do caminho, pois eu vou aos poucos perdendo justamente o propósito, eu vou perdendo o alvo, eu vou perdendo a direção. Quando eu aponto uma direção, e nesse caso é uma direção só, e eu estou aqui no meu caminho, eu estou distante de lá e eu quero chegar lá, eu vou me norteando, eu tenho que vender. Aí eu fui para cá e caramba, errei, não vendi. Eu tenho que vender, então o caminho que eu tomei aqui está errado, eu vou por outro caminho. E errei de novo, eu tenho que corrigir essa rota. Você, quando tem um destino, você então corrige a rota no meio do caminho. Se eu falar que eu vou sair daqui e vou dizer que eu vou chegar lá em Maceió, eu preciso apenas ter uma noção de onde está Maceió. E eu vou me norteando. E se eu errar o caminho, eu vou falar, putz, estou indo em direção ao Tocantins. Não estou na rota correta. Tenho que corrigir minha rota. Ok? Então vamos lá. Vamos falar aqui do PAP. Vamos casar um com o outro, mas esse princípio vai servir tanto para o PAP, indicação digital, parcerias, etc. Eu tenho que fazer o trabalho de captação de clientes. Eu não vou vender, você não vai vender se a gente não captar cliente. Pode esquecer isso aí. A coisa mais importante para ter vendas é prospecção. Desde que eu faço a minha prospecção com o princípio de vender. Tá aqui? Tá. Se eu faço a minha prospecção sem esse objetivo, eu só estou perdendo tempo. Se você faz a sua prospecção sem esse objetivo, você só está perdendo tempo. Não perde tempo. O tempo é a sua moeda mais valiosa. Então, se eu saio para a rua para prospectar, por prospectar, eu tenho que prospectar. Eu ouvi o Felipe falando, eu ouvi o meu supervisor, meu chefe falando, eu ouvi o meu amigo falando, eu tenho que prospectar. O prospectar por prospectar, ainda que você use as palavras corretas, ainda que você seja simpático, legal, bacana, não vai te levar para o resultado. Por quê? Porque você não vai entrar, digamos assim, psicologicamente falando, na real necessidade das pessoas que você abordar. Ou você não vai encontrar no mercado as verdadeiras necessidades.
as verdadeiras pendências, os verdadeiros clientes, como me fugiu a palavra aqui, os verdadeiros clientes potenciais. Por quê? Porque você não está prospectando com o objetivo de vender, você está prospectando. Então, você prospecta e fala: oi, bom dia, meu nome é Felipe, eu trabalho com consórcio. Vou deixar o meu cartão aqui com você, tá bom? Tá bom. Qual que é o seu nome? Ah, o meu nome é fulano de tal. Você quer comprar um carro? Ah, eu quero. Ah, tá, então me dá o seu telefone aqui. É quando você faz aquele trabalho água com açúcar. Agora, quando você vai prospectar, que você fala: olha, meu nome é Felipe, tudo bem com você? Eu vendo consórcio. Você quer comprar um carro? Um imóvel? Certo, mas e aí? Como é que é? Como é que você está pensando em fazer isso? Você já está guardando dinheiro? Você já tem uma entrada? Você é casado? Você não é? Ou seja, quando o objetivo ele é o de vender realmente, você vai buscar na sua prospecção o cliente que verdadeiramente tem o interesse de comprar. Eu não estou dizendo que você vai logo acertar de primeira, que você vai fazer tudo lindo, maravilhoso desde o início. Não é isso. Mas com o princípio de vender bem enraizado dentro de você, na sua mente, no seu modo de pensar, no seu interior, no seu íntimo, no sentimento, você então vai se policiar cada vez mais. Você vai sempre fazer um trabalho aonde você vai ir o mais longe sempre. E o mais longe sempre é a venda concretizada. Só que quando você trabalhar e a venda não se concretizar, aos poucos você vai entender o porquê que a venda não está se concretizando. O que é que está faltando? E isso é o que te leva para uma próxima vez mais preparado, para uma próxima vez mais preparado, para uma próxima vez mais preparado. Ok? Então, esteja atento a isso. 2 princípios fundamentais. O princípio da prospecção e o princípio da venda. Fazer tudo, todos os trabalhos, sempre com a consciência, o ato de vender. Eu vou vender, simples assim. Não vendi, vou vender. Não vendi, vou vender. Vou vender como? Essa é a pergunta correta. É justamente o sentimento de dizer eu vou vender com o resultado da não venda que te leva à pergunta de como vender. A pergunta de como vender te leva para o que está faltando. Está faltando tal coisa. Então você aprende e executa novamente. E executa novamente. E aí você começa a vender. As vendas aparecem. Você fecha vendas. E aí você fecha a primeira. E aí você raciocina o que é que você fez até chegar e concluir a venda. O cliente contratou, fechou. Você então de fato vendeu. E uma venda completa. Em que sentido? Você captou o cliente, você trabalhou todas as ferramentas da execução da venda e você concluiu a venda. Então você raciocina e repete. Raciocina e repete. E aí você começa a aprender novas coisas. Você começa a aprender que, puxa vida, eu usei o mesmo modelo que eu usei na primeira venda com esse cliente, com o segundo não deu certo, eu não fechei, com o terceiro também. E aí você começa a entender, entendi. Com aquele cliente eu usei tal método, tal forma, tal meio de linguagem e funcionou, já com aquele não funcionou. Com aquele cliente eu apresentei tal plano e ele gostou, ficou bom para ele, ele fechou.
Com outro cliente eu apresentei o mesmo plano, da mesma forma, mas ele disse que daquele jeito para ele não era bom. E aí não fechou. E aí você vai repetindo, aprendendo e você vai criando todas as experiências. A experiência com o cliente X, com o cliente Y, com o cliente W, com o cliente Z. O produto X, o produto Y, o produto... E você vai aprendendo cada vez mais a casar as situações. Então, ó, vídeo mais curto hoje com esse princípio. 2 princípios fundamentais, não se esqueça: vender, prospectar, vender, prospectar. Ainda que você não saiba nada, você tem que aprender como princípio que para ser um vendedor de consórcio de sucesso, você precisa prospectar, trabalhar e ter sempre a cabeça de eu vou vender. Não é eu estou pensando em vender, não é eu preciso vender. Não é nada disso, não é nem o pensando e nem o preciso. É o prospectar, eu vou vender. Simples assim. Se você está trabalhando e você vai vender, você vai vender. Você não vai vender porque eu estou falando que você vai vender. Você vai vender porque você vai falar que vai vender. E é bem simples. Você vai vender, independentemente da situação. Eu não sei se vocês conseguem entender isso que eu estou querendo passar, mas você vai vender. Você não vai pensar, você não vai precisar, você não vai imaginar, você não vai querer, nada disso. Você só vai vender, desde que você tenha isso forte na sua mente e desde que você trabalhe. Trabalhe, aprenda e sempre com o objetivo focado, centrado, firme. Ok? Então é isso aí, pessoal. Reunião de vendas encerrada por hoje. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Teus amigos, teus colegas, vendedores de consórcio, corretores de seguro, qualquer pessoa, apesar desse canal ser focado na venda de consórcio, serve para qualquer atividade de vendas, eu garanto. Obrigado, Rede Felipe Consórcios. Até a próxima.